Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário de sábado, né? Vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo do comentário de sábado é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu envio vibrações positivas de cura para os enfermos, né, para os irmãos e irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu envio vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço a paz, né, para todos os países do planeta Terra, a paz que se tarifaço aí para os países do Trump, né? Paz para ele, paz para os Estados Unidos, paz para o Lula, né? Paz para o Brasil, né? Também. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus, mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos ao comunicado, né? O filme Nosso Lar 3 será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 4 itens, né? O primeiro item é que tem pessoas e espíritos que buscam a santidade através, ainda preso, né, dos desejos mundanos do materialismo, vai ter problema de encontrar. E tem outros que buscam a santidade pelo Evangelho. Esse é mais fácil de encontrar. Outro item é que é um casal, né? Esse casal se ama, né? Porém, o pai da moça não deixa esse relacionamento ir adiante. Então, eles terminam, né, o relacionamento, né, e cada um segue sua vida. Mas ambos depois fazem a desassimilação da matéria, né, e vão para o mundo espiritual, e lá se encontram, né? Então, isso quer dizer o quê? Que não adianta nada aqui alguém querer separar alguém de outra pessoa, porque no mundo espiritual vão se encontrar, né? Então, a outra informação é que o Mestre Jesus de Nazaré envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo, né? Então, cito 2 exemplos, né? O espírito Paulo de Tarso, na última encarnação, ele veio com Martinho Lutero. O Maria Madalena, na última encarnação, veio com Madre Teresa de Calcutá, né, que fez bastante trabalho, né, principalmente a favor dos leprosos. Outro item é que o André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico, deixa o espírito preso ao corpo, né, e mata as células do perispírito. Então, a eutanásia não serve para nada, para o espírito, né? Então, quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro, né? Então, vamos estudar. Comentário de sábado, né? Por que alguém recebe ofensas e humilhações? Então, essa questão de receber ofensas e humilhações, ela tem, assim, alguns motivos, né? O primeiro
é que tudo que nós fazemos, né, existe uma causa. Essa causa está lá atrás, né, está nas encarnações passadas. Ou até mesmo nessa encarnação também. Mas o grosso dos nossos problemas que nós passamos está em relação às causas passadas, das encarnações passadas. Então, se uma pessoa humilhou bastante outras, né, ofendeu bastante as outras, a probabilidade dela, numa encarnação, ela resgatar isso, porque ela tem débito com as leis de Deus, né? Então ela vai ter um efeito. Então esse efeito, ela vai receber ofensa, vai receber humilhações, né? Nesse contexto. Aí vem qual o contexto, né? Qual o contexto que a gente tem que fazer aqui a análise? Pode ser um contexto que em encarnação passada ela ofendeu, humilhou bastante, se é um homem que está sendo humilhado, né? Humilhou bastante mulheres, né? Ou se foi mulheres que humilhou bastante homens, ou uma conduta profissional, né? Então, para passar por cima de todo mundo, teve que pisar mesmo, ofender, humilhar, né? E aí, ou ofensa ofendeu bastante seus pais, né? Ou seus irmãos, e aí passa por essa humilhação. Assim, o maior problema assim, na família é quando tem herança, né? Então já ficam se brigando lá, às vezes por pouca coisa, né? Então ofende, humilha naquilo que eles podem fazer, né? Então aí a pessoa encarna. Então, só que quando a pessoa encarna, ela entra no véu do esquecimento, ela não sabe o que ela fez, né? Ela está aqui, vai recebendo as provas dela, passando por tudo, e ela não sabe por que ela está passando por aquilo, né? Então tem vários fatores para ela passar, e principalmente nós estamos aqui, o pessoal tem que entender isso também. Nós estamos no final de transição planetária. No final de transição planetária, tem muita gente resgatando. Não está vendo que para resgatar, para entrar no próximo ciclo, a partir de 2057, no ciclo de regeneração, sem esses problemas, né? Agora, por outro lado, quem praticar muito bem, mas muito bem, talvez não passe. E se passe de uma forma bem amena. Porque a pessoa vai ganhar méritos. Aí tem um outro lado também. Quando a pessoa ela vai atingindo uma certa maturidade, né? Eu digo moral, eu falo moral, maturidade moral, que ela vai evoluindo, vai passando com as coisas. Essas questões de ofensa, humilhação, entra no ouvido e sai no outro. Ela não se ofende com aquilo. Como as pessoas de baixa moral se ofendem por tudo, né? Então, ela é um contexto para ela. Então, se ela pratica muito bem, ela vai praticando muito bem, ela vai ganhando méritos, isso vai diminuindo, e o patamar moral dela é outro. Ela vai se afastando de alguns grupos também que gostam de trabalhar essa parte de ofensa, humilhação, né? E aí ela está resgatando, então ela vai abatendo mediante os méritos dela, da prática do bem que ela vai fazendo, né? Então ela vai deixando aqueles que gostariam de persegui-la ou persegui-lo, não vai perseguir mais, ou não vai ter força para conseguir perseguir, né? Então é nesse contexto que a gente tem que fazer esse entendimento, né? Fazer muita prece, pedir perdão a Deus, né? Pedir perdão aos adversários, né? Que humilhou e ofendeu, né? E que hoje essa pessoa mudou, né? E ela está querendo mudar mais ainda, né? Ela não está vivendo mais aquela vida que ela tinha no passado. Então é isso que tem que dizer, falar com Deus, fazer as preces toda hora, né?
fazer prece para essas pessoas que gostam de ofender. Então, o detalhe também, a gente tem que fazer prece para aquelas pessoas que ainda... Toda pessoa que é vingativa, a gente tem que fazer prece para ela, porque elas não, ainda vivem no atraso, né? Porque ela não perdoa. Então, pedir a Deus que abra os caminhos dela, dessa pessoa, que essa pessoa pare de fazer isso, né? E pronto, seguir a vida. A vida aí, vamos evoluir. O nosso objetivo aqui é evoluir, aprender, ficar parado, perdendo tempo, né? De blá blá blá, porque eu vou receber uma ofensa assim, assado, né? Então, procurar a evoluir. Então, a evolução na prática do bem, né? Colocando o amor em movimento, que é o mais importante. Então, era esse recado que eu tinha aqui para falar, né? No próximo comentário de sábado, eu vou falar sobre o estado de consciência. Então, a gente tem que entender que o estado de consciência de cada um exemplo, o céu e o inferno, é o estado de consciência, porque não existe nem céu nem inferno, né? Então, toda essa expressão, né? Assim, por os espíritos ele fala céu, mundo espiritual, com a questão de nomenclatura, né? Então, o inferno é um umbral grosso, como traz a expressão André Luiz, umbral grosso, umbral fino, umbral médio, né? Essa condição que existe, né? E quem vai para um umbral grosso, umbral fino, umbral médio, é a questão de consciência, é o estado de consciência de cada um. A mesma coisa, não existe diabo, não existe capeta, né? Não existe obsessores, né? Existe um estado de consciência que a gente vai atrair ou não aquele, né? Como nomenclatura. Agora, existe vibração de baixa negatividade e existe vibrações de alta positividade. Bom, isso aí é uma coisa certa, né? Então, o estado de consciência de cada um que vai ditar a ordem dele aqui no planeta Terra, né? E no mundo espiritual. Agora, no planeta Terra, nós estamos aqui encarnados, né? Qualquer espírito, para evoluir. Então, quanto mais a gente procurar ser melhor do que foi ontem, hoje, né? E melhor amanhã do que é hoje, é importante para a gente, porque a gente vai evoluir. E quando a gente chegar no mundo espiritual, o que vai acontecer conosco? A gente vai estar numa colônia de uma vibração bem mais alta do que se a gente estivesse aqui fazendo nada, né? Colocando inutilidade no nosso dia a dia. Porque o nosso dia a dia tem que ser com utilidade, né? Desde a hora que levanta até a hora que vai dormir. Então, se ninguém faz isso durante o dia, não tem utilidade o dia para essa pessoa. Qual é a evolução? O tempo que ela está perdendo aí de não estar evoluindo. Então, o mínimo que a gente possa buscar num processo evolutivo já é um avanço. Mas se a gente botar na nossa cabeça que a gente tem que procurar sempre mais para evoluir, é aí que está a mina do ouro, né? Aí que está a forma mais certa para a gente, o nosso processo evolutivo. Então, quem puder se esforçar muito, muito para evoluir, né, vai elevar a sua moral, né? E o seu estado de consciência será né? Então, é nesse contexto que a gente tem que fazer esse entendimento, não pensar em guerras, pensar em paz, né? Procurar sempre ser o mais solícito ao próximo, né? Evitar discussões. Às vezes a pessoa está na rua lá, discute por bobagem, né? E aí já viu.
ser indulgente ao próximo, ser educado ao próximo, né? Dar bom dia, dar boa tarde, né? Boa noite, né? Então, ser mais educado. Então, quanto mais a gente procura esse lado da gente, é mais importante. Fazer prece para os enfermos, fazer prece para os prisioneiros, né? Fazer prece para os necessitados, né? Fazer prece para tudo que a gente puder fazer prece para os animais, os vegetais, né? Tentar ficar sempre na prece, né? E aí você vai evitando que você atraia a vibração negativa também para si, né? Às vezes uma pessoa que está recebendo muita humilhação, muita ofensa, tem um obsessor por trás disso tudo aí fazendo isso com essa pessoa. Então, quando ela começa a se limpar, né, espiritualmente, ela está se limpando quando ela começa a fazer prece, né, quando ela começa a dialogar com Deus, ela te pedir perdão e perdoar, né? Não adianta só pedir perdão e não perdoar, né? Então ela vai entrando num patamar até que o obsessor fala, poxa, não adianta nada fazer agora alguma coisa com essa pessoa, porque ela está evoluindo, ela mudou, não era mais aquela que era antes, né? Só queria viver no atraso, né? Então é esse contexto, né, que a gente tem que amadurecer, né? Então é o estado de consciência de cada um, o estado de consciência que vai ditar aquilo que é certo ou errado para eles, né? É a mesma coisa o batismo da Igreja Católica. Qual o motivo do batismo? É para dizer o quê? Para falar que é uma salvação, mas ninguém se salva sendo batizado, se salva evoluindo. Aí, para aqueles que morriam no ventre da mãe, como natimorto, né, ou morria pequeno antes de ser batizado, eles tinham um termo lá que eles utilizavam, né? Pronto, então aquela pessoa estava salva. Se não tivesse sido batizado, né? Aquela pessoa não estava salva. Aquela criança, né? Seria. Então não é por aí, né? Então a salvação, quem faz a salvação é a gente. É a gente o quê? Na prática do bem, na caminhada do bem, praticando o amor. Esse amor que o Mestre Jesus nos ensinou, né? Praticando amor na humanidade, para si e a humanidade, porque amar o próximo como a si mesmo, e como agradar a Deus no fundo do seu espírito, no fundo do coração, né? Então é nesse contexto que eu vou trazer essa informação sobre o estado de consciência. Então não tenho mais nada para falar, né, sobre o tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, o Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.